É que o pessoal, a equipe de enfermagem que trabalha ali no asilo, teria direito essa é a equiparação do piso nacional do pessoal da enfermagem, que o governo federal teria remetido para a Secretaria de Saúde. Esse valor, porém, a equipe, a administração do asilo não está conseguindo que esse valor seja canalizado lá para os funcionários. Essa semana eu vou procurar, né, a tramitação ali para ver com a Secretaria o porquê que isso está ocorrendo. Tá? Informar para vocês que para mim também foi uma surpresa, né, o Francisco Roig, que eu sei que o Francisco Roig, o Jaime, a Raquel, os conselheiros mais antigos, o seu Vilmar e outros aqui, o Francisco Roig, ele e a sua esposa, que também foi conselheira de saúde, a Júlia, ambos estão internados lá no asilo, né? Eles, depois de sofrer um atentado na casa deles, lá, enfim, sofreram um atentado, um assalto na casa deles, por falta de segurança na casa, acabaram, estão internados, estão lá morando no asilo, estão lá abrigados no asilo nesse momento, né? Lamentável que, né, um casal que tem filhos e tudo mais tenha que se abrigar, não que seja um desmérito estar lá, mas, né, alguém que trabalhou, brigou, enfim, né? A dona Júlia foi diretora de escola, um amplo conhecimento e agora está terminando seus dias, né? Está lá no asilo. Isso, para mim, é lamentável no quadrinho. Informar também, né, que o César e eu seremos ouvidos na CPI da saúde. Não sei, hoje está alinhando lá qual será a data ali, mas aí a gente coloca aí posso colocar no grupo dos amigos aí qual é a data, né? O César e eu vamos depor, e possivelmente os dois na mesma data, né? Sabe, nessa semana que veio, na outra semana lá, hoje estavam alinhando os próximos depoentes da CPI nas próximas semanas. Já deporam até agora a secretária Roberta, foi a primeira a se colocar lá e ser ouvida, depois o administrador do Hospital São Francisco, e ontem foi a Udineia que foi ouvida lá, o Jaime teve todo o tempo lá, enfim, acompanhando, mais outro conselheiro ali. Então, isso, né? Eu e o César seremos ouvidos nos próximos dias. O César, por ser o atual conselheiro, e eu fui indicado lá por estar no conselho quando o Misael começou na administração do pronto-socorro. É isso, Jaime. Obrigado a todos. Valeu, Belete. Embora que está no meu login aqui, mas é o Vicente que é o Felipe, que é da Uniforme. Fala, Felipe. Não, o informe de hoje, aproveitar que tem membros da secretaria aqui, que durante o transporte daqueles alvejantes vencidos para um caminhão, eu e o Jaime tomamos um banho de alvejante. Quando fomos conversar com a atual responsável do almoxarifado, que descobrimos no mesmo momento que foi trocada já é outra pessoa, continua a dança das cadeiras ali. Ela foi extremamente grossa com nós, disse que quem está na chuva é para se molhar, né? Com um tom de desdém. A gente achou isso um pouco provocante, e resolvemos dar esse informe aqui para deixar claro, já que tem colegas da secretaria aqui, um tipo de pessoas que estão colocando ali naquele local. Eu queria reforçar que o Felipe não comentou que nós ia passando normalmente pela calçada. Aí, simplesmente, caiu as bombonas do alvejante e nos atingiu. E eu nem tinha percebido, para você ter uma ideia, danificou a minha calça que não tem volta. Menos mal, o Marco Felipe achou muito menos mal que o Felipe, não foi tão grave, só que a gravidade foi tanta que até na boca ele está com problema nas gengivas. Era isso aí, gente. Beth? Sim, o Márcio levantou a mão. Não.
Márcio. Pode falar, Márcio. Ou levantou a mão por engano? Gente, desculpa. É que eu tô aqui na parte de cima do sobrado e o Márcio está lá embaixo. Ah, voltou. É que eu tô ouvindo tiro aqui na quadra, achei que tinha acontecido alguma coisa lá embaixo até, mas o Márcio já voltou. Fala, Márcio. Eu não estou Microfone, Márcio. ouvindo. Microfone, Márcio. Abre o microfone, acho que Tá fechado ainda. Agora sim. Não, continua fechado. Tá fechado. Deixa ele para depois, vou levar meu celular lá embaixo para ele poder falar do meu. É que ele seria o último, não tem mais ninguém. Dá para ser A rápido? Tânia, queria levar o uniforme? Tânia, Tânia? É rápido, seu Jaime. pode ir. Eu é bem rapidinho, me desculpar pelo atraso, não ter podido assistir, porque eu estou com um primo meu em Porto Alegre muito mal, e aí eu não sabia se ia conseguir chegar para a reunião. Estava lá com a minha Dinda, tá, ajudando eles lá. Ele está na UTI, entubado, em Porto Alegre, e aí, assim, eu achei que eu não ia conseguir chegar. Mas eu quero só me desculpar por ter me atrasado e não ter assistido o curso, né, que eu queria assistir. Obrigada. Tá bem, Tânia. Pode falar, Márcio. Tá, agora eu vou tentar aqui pelo da Karina. Assim, não, eu só queria colocar que terça-feira tivemos o encontro dos agentes comunitários lá no auditório da Católica e que foi sentido a falta do pessoal do Conselho Municipal de Saúde lá. Segundo o pessoal, enviaram um convite. Não enviaram. Não né? enviaram. Foi comentado lá que foi enviado, Não foi enviado. Aham. Tá, mas é mais ou menos isso aí que foi bem proveitoso. Se conseguiu alguns avanços, enfim, né? Algumas promessas de avanço também, que a gente vai ficar cobrando isso aí, vendo como é que vai ficar. Tá? Boa noite a todos. Grace, só para te esclarecer, os convites oficiais feitos ao conselho têm que ser pelo e-mail, pelo grupo, tem que ser feito pelo cms.pelotas@gmail.com. Ali são os convites oficiais. Eu não recebi, aliás, nem sabia, fiquei sabendo do curso através das redes sociais. Beth, sim. O conselho foi convidado na nossa reunião mensal com o conselho lá na diretoria de atenção primária, nossa reunião desse mês, onde estava presente Felipe, seu Jaime, Thaís e César. E o César colocou na agenda dele. Repito, os convites oficiais são feitos pelo e-mail do conselho. Estão certo, gente? Certo, mas no momento que ele colocou na agenda, a gente entendeu que o conselho estava ciente e que compareceria. Na próxima vez, a gente envia um convite oficial, então, já que na reunião não foi suficiente. Quem faz a agenda dele sou eu até nem fui comunicada também. Eu reforço, era isso que eu ia comentar, até mostrando aqui para o Felipe, estava na minha agenda, que tu falou, o Grace, só que a gente ficou impossibilitado de ir por questões de outras agendas, né, mas realmente, na reunião, como tu falou, Grace, está aqui na minha agenda, mas não consegui ir, né, era o rádio, a primeira parte, eu não consegui ir lá, o relatório anual de gestão, então, infelizmente, eu não consegui ir. Mas isso é válido que a Beth falou, né? Além disso, eu digo, tá, Grace, muitas vezes o Jaime, César, Thaís, às vezes a gente corre muito, então tem que mandar o ofício aqui para o conselho para ser oficial. Eu ia me desculpar lá para o Marcos, que eu não tinha ido, está aqui na minha agenda, mas não consegui ir, tá bem? Outra coisa, né? Não sei se o pessoal todo saibam, o César não está presente em função que hoje, essa semana, ele foi nomeado conselheiro estadual de saúde. Hoje era uma das primeiras reuniões para a formação lá da diretoria, comissões. Então, ele está vindo, né?
Por isso que eu estou aqui. É isso aí, Beth. Jaime, só um pouquinho, assim, rapidinho lá. Acho que é importante, tá, a nível de todo o Estado, tá, essa discussão, a nível de Brasil, a questão da vacinação aqui, né? A Secretaria Perfeito, de Saúde tem um espaço aqui de informes e não utilizou, enfim. Eu acho que é importante estar debatendo com os conselheiros a questão da vacinação, como está no nosso município, até na nossa região ali, né? Tem isso a nível nacional, estão discutindo um pouco o interesse da população, né, que está agora, passando no nível nacional, apenas em 25% já há vários dias, né, passou o dia dele, enfim. Acho que era importante as secretarias trazer, nesse período de vacinação, trazer o informe de como é que está o andamento, enfim, né, a questão se tem vacina, se está faltando, como é que está. Acho que isso é interessante trazer para os conselheiros, compartilhar com os conselheiros como é que está a campanha de vacina. Deixo essa sugestão para ser trazida na próxima reunião nesse sentido ali, tá? É isso, Jaime, desculpa aí a intervenção. Não, tá certo, Belete. Eu reforço isso aí que tu comentou, Belete. Embora que a gente discutiu ontem um relatório de gestão, mas é importante trazer para cá essas informações, divulgar mais. Infelizmente, ou não sei como é que eu vou dizer o termo, a gente achou que os conselheiros iam estar logados na discussão do RAG, né? Inclusive, essa plenária de hoje é uma plenária bem diferente, né? Hoje não vai haver apresentação do relatório do RAG, porque foi terça e quarta-feira, somando os 2 dias, dá mais de 5 horas apresentado aqui no Conselho. Foi enviado convites, a Beth pode reforçar, mais de uma vez para que comparecesse. Se não compareceram, hoje é só para quem tem dúvidas. Tá bem? Jaime, só assim, ó, alertar com conselheiros de vários anos, assim, vocês estão pecando, né, enquanto direção do conselho, vocês estão pecando numa situação, vocês não estão cumprindo a questão de uma resolução nacional, enfim, ou até mesmo da portaria dos direitos e deveres do SUS. Vocês não estão compartilhando as atividades do Conselho no próprio link ali do grupo dos amigos do Conselho, tá? Isso é uma obrigação da direção do Conselho estar divulgando as ações, os trabalhos do Conselho. Eu, talvez, não sei se tivesse tempo de participar, mas vocês não estão divulgando. Isso é uma falha da direção do Conselho e não está divulgando as atividades. O link eu tenho recebido de vários outros conselheiros, né, mas menos no grupo do Conselho, que vocês deveriam estar colocando ali, vocês não estão colocando a pauta da reunião, o convite para a reunião. Então, isso é uma falha da direção do Conselho, né, que vocês podem estar sendo chamada a atenção até por outros meios. É uma falha que vocês estão cometendo e tem uma portaria, não só apenas resolução do Conselho Nacional, como também uma portaria do Ministério da Saúde, onde diz que a obrigação das atividades do Conselho de Saúde serem publicada a toda a população. Está havendo falha da direção do Conselho nesse sentido. Belete, a convocação nunca foi colocada no grupo dos amigos. Quem faz a convocação é o Samuel, sou eu. É colocado no grupo da plenária, do WhatsApp e dos e-mails. Tu sabe que ela é aberta, mas ela nunca foi colocada no grupo dos amigos, nem no teu tempo e nem agora. Desculpa, Beth, eu sempre coloquei para vocês... Nunca foi colocada no grupo dos amigos. Todos os meios de comunicação era para vocês, funcionários, colocar. Se não foi colocado, houve falha nesse sentido. Sempre se... mas no grupo da plenária ela está sempre, e nos e-mails dos conselheiros também. No grupo da plenária, eu e muitas outras pessoas não estão. Então, está havendo falha e eu acho que é bom corrigir a tempo nesse sentido ali. Estou colocando dessa forma. Só para colocar o seguinte, para todos os conselheiros, a gente desenvolveu um programa de acesso, o Samuel desenvolveu, que eu chamo sensacional. É só pedir o link, que ali tem tudo. Porque agora também a gente não consegue, né? A gente sabe que é um trabalho voluntário, mas só que é o seguinte, conselheiro, ele tem que estar ativo aqui, nos ajudar. Jaime, só um pouquinho, não quero cortar a tua fala.
Eu vi todos os links ali, convidando para participar Não, da pera aqui, Contec e da ó. Confim. Me Eu desculpa, trabalho o Pepe. dia Me todo, assim como eu, desculpa, tem vários Pepe. conselheiros que Tomara, trabalham e não tem como participar. Aí eu tu tô vem dizer que falando. hoje a gente vai debater só a discussão do que foi apresentado e não vai ser apresentado o relatório? Eu li todo o relatório, eu tenho vários pontos Mas até tu vai ter mas o oportunidade. melhor seria apresentar o Tu vai ter relatório. Então oportunidade. fica Eu difícil, estou não tem como dizendo, trabalhar. Mara, tu vai ter oportunidade de tirar tuas dúvidas. É isso aí. É isso aí, tu vai ter Mas o oportunidade. relatório Eu foi estou apresentado só dizendo, para quem conseguiu participar da Contec e da Confim, tu me desculpa, Jair. E quem não conseguiu participar da Contec e da Confim não vai ficar sem a apresentação do relatório pela secretaria? bom, é uma decisão que Todo foi mundo aqui tomada lá participou da atrás, Confim e da né? Contec e Uma ouviu toda a decisão, explicação do relatório. Não. Só se foi só eu que não consegui participar. Me desculpe. foi uma decisão tomada lá, que a gente não recebeu um retorno. Decisão tomada na Confim e na Contec, na decisão Não, tomada em não foi plenária. não foi na Confim, foi colocado para que essa nova metodologia, por quê? Porque sabe se é um relatório extenso, que deu 5 horas e meia de apresentação, né? Mas por parte que Pode foi ser feito. discutido, olha, a forma pode ser discutida novamente, mas só que hoje foi essa a proposta. Seu Jaime. Isso não passou em plenária. Isso não Também passou em plenária. pode ser. Então, deveria ter passado em plenária primeiro, para os conselheiros decidirem se queriam assim ou não. Não foi, me desculpa, não foi passado em plenária, Raquel. Eu tenho participado de todas as plenárias, não foi passado em plenária. Desde que recebi o relatório, eu estou lendo, achei que hoje ia ser apresentado, foi lá colocado o link para participar da Contec, da Confim, eu não tenho condições de participar, assim como muitos não têm, que não participaram. Aí meu nome está aparecendo na Contec, na Confim, eu já coloquei que eu não tenho mais condições de participar na Contec, da Confim, e achei que hoje ia ser apresentado os relatórios, como foi o outro. Outros foi apresentado em várias plenárias, 2, 3 plenárias, mas foi apresentado. Agora, e os outros conselheiros, assim como eu, não vai ter a apresentação do relatório, a gente não vai poder discutir aqueles pontos que nem a gente discutia, como foi apresentado nos outros relatórios. Não foi passado em plenária isso, me desculpe, mas não foi passado em plenária para o usuário poder aprovar ou não. Olha questão só. Questão de ordem. O Mara Amaro, representante da OAB. Esse ponto não está pautado, pessoal. Eu acho que nós temos que nos ater ao que está na pauta. Posso fazer um esclarecimento para a Ilmara? Deve. Ilmara, tá, primeiro, gente, eu acho que a gente tem que acalmar um pouquinho os nervos. Eu sinto a gente muito tenso aqui. Eu acho que sempre até agora a gente dialogou, discutimos coisas em que um discorda do outro, em que a gente muitas vezes estamos aqui para isso. Eu acho que a gente tem que acalmar um pouquinho até as falas. Só para uma questão, para esclarecer para a Ilmara, a logística adotada vai ser, não é que não vai ser apresentado o relatório, a logística adotada, e inclusive a gente já discutiu na apresentação do relatório anterior, e os conselheiros entenderam que é a forma melhor, ao invés de a gente estar apresentando todas as 85 metas, o que a gente acordou? Cada conselheiro lê o relatório, mesmo não estando na Contec, e a gente apresenta aqueles pontos em que todos entendem que é o foco principal de discussão. Porque o que acontece? Tem metas importantes, tem debates importantes que a gente pode fazer e que pode ser bem produtivo agora nesse momento aqui. Então, por exemplo, digamos, sei lá, vou chutar aqui, tem uma meta lá da atenção primária, da implantação do acolhimento lá. Um conselheiro ficou com dúvida, então vamos colocar a apresentação aqui e discutir aquele ponto. A ideia é essa, não é não apresentar, mas focar nos pontos principais que os conselheiros entendem. Agora, a gente está aberto aqui, está toda a equipe aqui, disposta, se entenderem que tem que apresentar, nós apresentamos sem problema nenhum. Só que os próprios conselheiros entendem que o relatório, entenderam das outras vezes, que o relatório é extremamente grande, um relatório com 85 metas. Mas estamos aqui, eu acho que a discussão fica mais rica quando a gente traz os pontos principais para serem debatidos. Raquel, eu tenho uma sugestão aqui. Já que realmente foi uma decisão de direção,
não pode tirar a razão da Ilmara, isso aí não foi decidido em plenária, foi de direção. Quem sabe a gente comenta, que eu vejo que é um ponto muito sensível, vamos ver como é que vai ser a discussão, as dúvidas da Ilmara, e a farmácia, vamos ver como é que vai evoluir, não é? Hein, Ilmara? Ilmara? Seu Jaime. A Thaís levantou a mão. Eu só para falar ali para o Belete, né, a questão da gente divulgar o e-mail, o link da plenária, Belete, eu acho que a gente vai correr o mesmo risco do que a gente correu agora há pouco, tá? A gente começou a divulgar o curso de conselheiros, tá? E houve a invasão de hackers, teve ali pornografia, um monte de palavrão, ficou muito ruim. E aí a gente vai estar correndo o risco de estar tendo essas invasões de hacker. Mas amanhã a gente conversa com o César, né, se reúne a direção do conselho, né, seu Jaime, e a gente vê como é que pode estar sendo feito, né, se já estava sendo feito no período que o senhor estava, né, eu acho que só pode seguir, né. Mas o Belete vai passar para nós o número da portaria, né, Belete, tudo isso aí, ouvindo o que tu falou, que o Belete falou, e que a Beth falou, amanhã a gente conversa. Isso aí. Ei, Ilmara, quanto a isso aí, o que tu acha dessa... Vamos ver todas as tuas dúvidas e também as dúvidas que eu tenho anotado da farmácia, e vamos ver como é que vai ser a evolução. Não, Jaime, não é questão... Não, mas a Raquel está se predispondo, se for o caso, a apresentar tudo, né, Raquel? Tá, assim, ó, Jaime, eu não estou discordando, não é tirar as minhas dúvidas. Eu estou dizendo que vários conselheiros, assim como eu, não conseguiram participar, tá? E não foi acordado, eu coloquei agora no chat, não foi acordado o que a Raquel colocou, né? Então, assim, se tivesse sido colocado para nós, que nós iríamos ler, eu li, vocês sabem que eu leio. Eu li todo o relatório, só não consegui chegar na parte da finança, mas observações. Assim, ó, eu tenho pontos, só que quando apresenta é mais fácil da gente chegar no ponto que a gente anotou. Eu anotei por pontos ali preparado, entendeu? Então, como a gente fazia das outras vezes, pega a primeira parte, alguém tem dúvida nisso aqui, tem ponto para discutir isso aqui, aí, eu anotei isso nisso aí. Isso não foi acordado, que não seria dessa maneira. Eu estou achando que ia chegar hoje aqui e ia ser como era antes. Que a gente pega o relatório, olha, esse é ponto, atenção primária, é isso? Tem alguma dúvida na atenção primária? O que chamou atenção? O que tem? O que não tem? E vai indo. Mas é isso, Ilmara. Mas é isso. A Raquel vai ser assim. Desculpa, só um pouquinho, Raquel. O que o Jaime colocou, ou eu entendi errado, que não seria apresentado e seria tirado só as dúvidas. Foi só isso. Sim, eram as dúvidas. É o que... Não, eu entendi, uma decisão de direção. Eu entendi o que a Ilmara quer dizer. A Ilmara entendeu que, assim, a gente está aqui, todo mundo disponível, não vai ser colocado o relatório na tela, e simplesmente quem tiver, seria isso, Ilmara? E pelo que o Jaime falou, eu entendi isso. Sim, tá, eu entendi. Eu entendi que, Ilmara... Não vai ser apresentado o relatório. Vai ser só tirado as dúvidas, porque foi mandado para todo mundo ler. Mas vai ficar uma... Sim. É que ficou subentendido isso mesmo. A ideia é assim, coloca o relatório agora na tela aí, vai na sequência o relatório. Então vai ser como era antes. É isso, exatamente. É que eu acho que teve confusão na fala do seu Jaime. A fala do Jaime me deixou realmente... Mas o relatório... irritada, porque não é possível tu discutir um relatório simplesmente fazendo pontos e pontos, sem ter apresentado o relatório na tela, não tem como. Não, mas é assim, Ilmara. A ideia é essa. Tranquilo. E aí quem é o planejamento estratégico que está com a mão levantada ali? É tu, Raquel? Desculpa, eu invadi aqui falando junto. Eu acho que é a Daiane. Eu acho que é a Daiane. Oi, Beth, sou eu, a Daiane. Pode falar, então. Não, Beth, nós tínhamos combinado que seria assim, né? Que a apresentação seria na Contec e na Confin, e que hoje seria o espaço reservado para tirar dúvidas, inclusive... né, tu comentou que todos receberam esse informe e a gente mandou com bastante antecedência. Então, exatamente, no dia 5 de abril. Sim, então eu acho que a gente deveria seguir conforme o combinado.
Porque apresentar, né, tudo bem, a gente pode até botar outro relatório na tela novamente, mas apresentar todos os pontos vai ficar inviável. Não, Daiane, mas eu entendi a dúvida da Elmara. Ela entendeu Sim. que, assim, só ia fazer as perguntas, ela não imaginou, ela entendeu que não ia ser colocado o relatório, agora a gente vai passando, vai vendo os pontos principais. Acho que foi essa a confusão. Tá bem. Pelo que eu tô entendendo. Tá bem, então. Vamos dar seguimento. Vamos dar seguimento. Eu acho que ele disse sim, vamos dar seguimento. Então, por exemplo, agora, essa primeira parte aí acho que vai passando, Daiane. Tá, Ah, não, acho que é o Samuel. né? O Samuel tá. Isso. Isso, eu vou passando. Tá, então vamos direto para a atenção primária, Samuel, por favor. Acho que é a página 14. Pode passar, por favor. Aqui, em relação a... Aqui. Sobre o percentual do ISF, alguém tem algum questionamento? Qual é esse indicador? Aumentar o percentual do indicador sintético final do programa Previne Brasil. Exatamente. Isso aí é o seguinte, a minha dúvida seria, são 7 indicadores, né? Que eu tinha tido o entendimento que era assim, ó, o município tinha vamos dizer, se programado para atender entre esses 7 indicadores 30%. 7, 21, arredondando, daria 13 indicadores. Mas, pelo que eu estou vendo, é diferente, né? Se a meta é 70, quanto é a meta? A meta era... 60. 60, 6 vezes 7, 42. Né? Eu não sei, mas agora não é mais assim, então, não é por indicador, e sim a meta, mas como é que a gente vai medir se essa meta está funcionando? Como assim, seu Jaime, o senhor pode fazer novamente a pergunta? 60%, tá? 60% dos 7 indicadores que o município ia monitorar. 60% dos 7 indicadores, 6 vezes 7, 42, seria 4,2. Seria 5 indicadores que estaria à disposição do município. Entre esses 7, escolher 5 indicadores. Isso que eu entendia. É assim ou como é que é feito? Explica isso aí. Não, o percentual do ISF, tá escrito aqui, ó, é um cálculo do desempenho desses 7, né, somados eles todos. A Grace quer falar? Posso falar, Dai? Por favor. Então, seu Jaime, esse indicador, tá? Ele monitora os 7 indicadores do Previne Brasil, conforme eu falei na Contec. Desde a captação precoce da gestante, os testes rápidos durante o pré-natal, a consulta odontológica, a coleta de citopatológico, vacinação, hipertensos e diabéticos. E ele é uma média entre os 7 indicadores, tá? Esse dado final a gente tira a partir de relatório do próprio CISAB, tá? Do Sistema de Atenção Primária do Ministério. Então, é ali, e o próprio sistema faz o cálculo da média desses 7 indicadores, tá? Não existe, não é 30%, nem 50%, é uma média dos 7. Então, eu posso ter um entendimento, então, que quando a gente estipulou a meta, a avaliação dele teria que estar dentro de 60%, né? É isso? Isso. Avaliação. Bom, porque no passado a gente tinha entendimento que o município atendia 13 indicadores, né? Agora, tá bom, é isso aí, então. Pode tocar. Seu Jaime, o senhor não acha mais viável trazer as dúvidas e a gente busca aqui na tela para a gente não perder tempo? São
São 85 indicadores. Se a gente for Não, mas, passar um por um aqui, o Daiane, te cortando, é o seguinte, ó, aquela observação feita pela Ilmara, que a plenária é soberana, e essa mudança de metodologia não passou pela plenária, gente. Então, não se pode defender uma coisa que o nosso regimento coloca ali, tem que passar pela plenária, a plenária é soberana. Essa é a questão. Eu tenho esse entendimento que foi decidido pela direção, essa metodologia, só que essa metodologia, como falou, passou pela plenária? Não. Esse é o fato. sim, mas esse era o combinado, né? Mas tudo bem. Eu sei, mas eu confesso para vocês, confesso mesmo, confesso que até eu fui surpreendido, mas a democracia é assim, né? Eu faço parte da gestão, mas e aí? Talvez eu não tenha conseguido fazer me entender. A Ilmara não deixa de ter. Isso aí não foi decidido em plenário. A direção não é absoluta. Quem é Eu absoluto entendo. né, aquilo que eu falei, é democracia, né? É democracia. Eu entendo, seu Jaime, mas se a direção tomou a decisão e Mas combinou conosco Daiane, uma coisa, acho que isso já é um problema interno aí você de vai ver na vocês. Não, desculpa, legislação, Daiane, mas a direção não tem poder sobre não a é plenária. A plenária é soberana, a soberana. direção não Então, é. assim, Jaime, para concluir e terminar com a discussão, coloque em votação se as pessoas querem que apresente ou só tiver as dúvidas e ponto final. É isso. Tá Eu todos gostaria consenso, de tá? falar, Colocar ou não. antes da votação, pessoal, tô com a mão levantada, eu gostaria de falar, eu sou a Carmen, sou enfermeira aqui da Secretaria de Saúde. Pode falar, Carmen. Eu acho que primeiro, assim, né, acho que é extremamente importante a gente pontuar algumas questões aqui, tá? Nós nos organizamos durante uma agenda de todas nós aqui da Secretaria de Saúde cada vez mais está ocupada com coisas que são extremamente importantes. Tão importante quanto a apresentação do relatório de gestão. Então, se isso não foi acordado em plenária, ok, mas eu gostaria aqui de relatar de que a gente também precisa ter uma organização quando a gente apresenta para vocês. Quando a gente fala em apresentar, tem diversas formas de apresentação que a Secretaria de Saúde pode fazer isso para o Conselho. Inclusive, alguns municípios não necessariamente apresentam verbalmente. Na medida em que tu apresenta, pode ser só na forma escrita. Então, teoricamente, já foi apresentado para o Conselho Municipal de Saúde o relatório de gestão. Mas acho de extrema importância a gente estar aqui, né, apresentando verbalmente, porque, de fato, inclusive, quando se lê, o entendimento pode ser diferente de quando se escuta, tá? Então, eu só gostaria de dizer que, independente do que for votado, houve um acerto, e esse acerto fez com que nós, profissionais de saúde, nos organizasse para ficar 2 manhãs, inclusive remarcando atividades que são importantes, para estar aqui com vocês. Então, eu não posso deixar de dizer que hoje, por exemplo, eu estou reorganizando, inclusive, a vida da minha família para poder estar aqui com vocês. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, né? E tem que isso não aconteça novamente, porque é de extrema importância o que a gente está falando aqui, e não era nesta reunião para ser discutido o formato ou não. Para nós, esse formato já tinha sido validado. Então, penso que se a votação for para que a gente apresente todos os indicadores aqui, que não seja para hoje, porque eu acho que a gente precisa se organizar e a gente precisa ter um horário de início e de final de pauta, né? Então, a gente já está praticamente há quase 1 hora fazendo essa discussão, e aí que horas nós vamos acabar a reunião? Então, eu preciso me manifestar, porque eu acho que tem que ter uma organização, inclusive pela parte do Conselho, porque nós precisamos nos organizar também, porque nós temos outras demandas, né? E o tempo já foi utilizado para a apresentação. Então, eu só gostaria de me manifestar desta forma. É o seguinte, ó, eu respeito a tua colocação, né, com certeza, mas, da mesma forma,
Eu também, eu estou aqui no conselho, tá o Felipe, todos nós se organizamos para que com as nossas famílias respeitem mesmo a tua posição. Eu coloco que Acho que eu quero estar aqui. realmente a Ilmara tocou num ponto que se tu vai na legislação, se tu acha que nós temos que nos organizar melhor, acontecem, né? Da mesma forma que tem tantas outras situações que acontecem que a gente, né, deixa. Vamos ver, eu acho que tudo pode ser conversado e chegar a um denominador comum. Eu vejo assim, ó, eu particularmente, eu não gostaria, no momento que eu ouço, passou em plenária e dizer, não interessa, eu não sou soberano. Soberano é o nosso regimento, soberano é o regimento da secretaria, dos setores, as leis, isso é soberano. Eu não sou. Hoje eu estou aqui, amanhã posso não estar. Eu gostaria agora de uma manifestação do seu Vilmar, como tem um... A Carol está com a mão levantada, Jaime. A Carol e o seu Vilmar. Tá bem. A Carol, pode ser, Carol? Pode ser, Carol. Boa noite, acho que vocês estão me escutando, né? Sim. A Carmen me contemplou na fala dela pelo seguinte, a partir do momento que nós se combina alguma coisa com a direção, a questão de passar na plenária para os outros conselheiros, para nós está ok, porque quando a direção nos dá ok, para nós está ok, todo mundo está de acordo com essa forma. Como a Carmen falou, é um relatório extenso, nós levamos 2 manhãs e ainda ultrapassamos o tempo da manhã, teve um dia que acabou depois do meio-dia a reunião, porque é um relatório extenso, detalhado, e que todas as áreas técnicas estão tem o conhecimento de cada indicador que está no plano, dos 85 indicadores que estão no plano. Tá? Hoje, a gente veio programado para passar o relatório e discutir as dúvidas do Conselho. Se não estava acordada, eu entendo, e acho que meus colegas da Secretaria também, já é 10 para as 8 da noite, nós estamos a 1 hora falando, com informes que, para mim, não são informes, porque não dá direito da secretaria se defender das falas que estão sendo feitas. Então, eu acho que bota em votação e a gente programa. Para passar esse relatório, nós vamos precisar de 2 plenárias extraordinárias, tá? Vai ter que ser em 2 dias, nós não conseguimos passar esse relatório apenas numa plenária. Nós não temos objeção nenhuma de 2 noites nos dedicarmos, assim como nos dedicamos as 2 manhãs para apresentar para vocês. Mas eu acho que a questão de botar em votação, eu acho que tem que ser feita, porque é uma regra do Conselho, tem que passar em plenário o que os conselheiros decidirem, nós vamos estar dispostos a fazer. Mas hoje eu acho que não tem mais condições da gente falar no RAG. Vilmar? Só um pouquinho, Beth, concordo com o que a Carol falou, nós temos que botar em votação e não tem... Hoje, né, vamos saber o resultado da votação, né, hoje termina-se a reunião para a gente resolver isso aí, tá bem? Seu Vilmar. Boa noite, Vilmar Amaro, represento a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Pelotas. Primeiro, para reconhecer que hoje é uma plenária atípica. A confusão hoje está generalizada. E, na continuação, já fazendo uma pequena ponderação, esse relatório, a sua apresentação já começa lá adiante com os objetivos. Eu, por exemplo, já tenho um questionamento para fazer antes, a matéria que está situada lá nas diretrizes, especificamente naquilo que me preocupa muito atualmente, que é
quanto à demanda reprimida. Quer dizer, passamos do ponto que eu queria intervir. Eu apenas gostaria de ter a oportunidade de falar a respeito, independentemente de ter sido postergado ou negligenciado a análise do ponto que eu acabei de referir, que é diretrizes. Por enquanto, então, eu fico nessa dúvida, saber se eu terei a oportunidade de pronunciar a respeito desse relatório, que me parece omisso no aspecto das diretrizes quando trata do assunto referido, seja a atenção primária. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em votação. Pelo meu entendimento... Raquel está com a mão levantada, gente. Quem? A Raquel. Fala, Raquel. Não, eu acho que eu vou na mesma linha aí, eu acho que tem que colocar, então, em votação, já que está essa... Mas, novamente, eu volto assim, ó, essa metodologia que a gente adotou aqui não é, novamente dizendo, não é de não apresentar, é apresentar os pontos importantes. Eu acho que só aquela fala inicial ali gerou a confusão, e aí, por isso que nós estamos aqui discutindo há 1 hora. Eu acho que a gente tem que, de novo, assim, ó, usando até as palavras da professora Tânia, a gente tem que cuidar para discutir realmente, aproveitar esse tempo hábil que a gente tem aqui. Às vezes a gente se perde demais nas discussões e deixa de ficar falando muito um mesmo ponto, uma mesma discussão. Eu vejo que hoje está complicado para a gente fazer isso. Penso eu acho que a gente deve colocar em votação, mesmo que a gente coloque em votação e o pessoal entenda que tem que ser apresentado na íntegra, a gente vai conseguir avançar talvez um pouco nele, e não vai dar tempo de apresentar todo, com certeza. E eu vou dizer a minha opinião, assim, quantos anos que a gente tem aqui de apresentar esse relatório. Fica muito mais agradável a gente trazer os pontos de discussão, de maiores discussões, por isso que da outra vez a gente fez dessa forma, e todos os conselheiros entenderam que foi agradável, que foi melhor, que nós utilizamos melhor o tempo. De maneira nenhuma, a gente não quer discutir os pontos que geraram dúvidas, que geraram discussão, que geraram, de repente, que algum conselheiro quer esclarecer ou discutir melhor. Em nenhum momento a gente não se dispôs a fazer isso, entendeu? Só para deixar claro, assim. E, realmente, se a gente optar por apresentar todo o relatório, bom, aí a gente já sabe que vai voltar lá anteriormente, né? Vamos utilizar 2 plenárias, e aí as discussões talvez não sejam tão... Porque chega no final, está todo mundo exausto, cansado, que é um relatório extenso, e às vezes a gente acaba não tendo tanto tempo para fazer as discussões. Mas eu quero deixar claro, assim, ó, que o que foi acordado foi isso, assim, foi justamente isso, apresentar os pontos principais. Como é que a gente fez da outra vez? Botamos aqui o slide, aí o conselheiro, olha, eu fiquei com dúvida do indicador da página 10, vamos lá para o indicador da página 10, como o seu Vilmar agora citou, o seu Vilmar tem dúvida quanto à demanda da atenção especializada. Ok, vamos lá, e assim a gente fez da outra vez. E foi super produtivo, no entendimento, no nosso entendimento, na época. Mas acho que tem que colocar em discussão, porque estamos 1 hora aqui, né? Já. Antes que o Belete falar, o Belete está com a mão levantada, Belete? Sim. Eu queria fazer uma colocação, que fique bem claro. A votação vai ser apresentar os pontos que os conselheiros tomaram nota ou a apresentação total do relatório. Essa que vai ser a votação, tá bem? E outra coisa, depois a gente pode decidir, aproveitar, já que vai se der apresentando a integralidade, vamos até as 21 horas. Vai ser menos pontos, né? Pode falar, Belete.
Não, acho que o RAG, acho não, tenho certeza que o RAG é uma das coisas mais importantes a ser trabalhada, a ser discutida com todos os conselheiros, até para entender isso, né? O trabalho que a Raquel, o Caio e muitos outros fazem ali, né? Fazem isso por um bom tempo num quadro ali, se desgastam nesse sentido ali. Nós, em anos anteriores, a Raquel chegou a participar disso, de discutir por fases ali, discute numa noite, até para não sacrificar isso que a Carmen está, né, totalmente cheia de razão, para não sacrificar os funcionários da secretaria. Se discute numa noite, né, no quadro ali, a questão da atenção básica, na outra as vigilâncias e na outra a parte hospitalar e especializada nesse sentido, que dá para os conselheiros fazer uma boa discussão e não vai sacrificar todos os funcionários da secretaria numa noite só. Aí o pessoal se organiza, enfim, né, se organiza de uma forma, naquela noite tá os funcionários daquele setor, né, que vão apresentar, estarem dispostos ali e libera os demais. Senão é isso, né? Então, deve ter uma gama de funcionários da secretaria e que a Carmen contempla, né? Deixa de fazer atividades, né, muito importantes na sua labuta, no seu dia a dia, nas suas questões até familiares, e aí acaba não saindo uma boa discussão, uma discussão que flua o suficiente, que é interesse dos próprios profissionais da secretaria, que isso seja apresentado para a população saber o que eles estão fazendo, o que estão apresentando, né, para que não gere dúvida. Eu sugiro isso, né, de repente dividir em dias alternados para não sacrificar o pessoal da secretaria e ficar numa melhor discussão no entendimento de toda a plenária. Só quero colocar, independente do resultado que der aqui da votação, né, que você pode ter certeza que isso vai ser debatido aqui no conselho, com a direção, para evitar, como falou a Ilmara lá, né, futuramente não ocorra essas situações, né. Tem que ficar bem claro para a direção que no momento que um conselheiro pergunta, passou em plenária? Não. Então, aconteceu um fato semelhante, pessoal, quando a gente fez uma pesquisa do agente comunitário de saúde e não tinha passado na plenária. Está toda a documentação aqui, um belo trabalho, passou muito tempo, mas só que a gente tinha esquecido de passar pela plenária alguns pontos. No momento que um conselheiro pergunta, passou pela plenária? Não. Por que está lá no regimento aquela situação? Qualquer pauta, se é da Contec, tem que passar, se é da Confin, tem que passar. E a Confin é obrigatório isso por lei, tá bem, pessoal? Eu acredito, Belete, pode ter certeza que a gente vai levar em conta essa situação pela tua experiência. Vamos colocar em votação. Tem mais alguém? A Ilmara. A Ilmara e a Raquel. Não, E o Alexandre. Ilmara e a Raquel. Assim, pessoal, a minha intenção foi exatamente isso, que foi acordado com a direção, não foi passado na plenária, mas agora é assim, apresenta o relatório, não é apresentar todo o relatório, é o que eu conversei com a Raquel, que a Raquel explicou para vocês, como a gente sempre fez nos relatórios anteriores. Pega o primeiro ponto e a gente discute o que a gente anotou daqueles pontos e tira as dúvidas. E assim vai. E eu acho que fluiu muito bem isso aí. Né? Acredito que por fazer por dias, aí eu fiquei pensando agora na fala do Belete. Tudo bem, tranquilo. Aquele funcionário da média não vai participar, da alta não vai participar, vai participar da básica, da atenção primária. E aí eu, como conselheiro, tenho que participar de todas as plenárias. E eu não me sacrifico também. Então, assim, acho que a gente pode fazer como a gente sempre fez, Jair, tá? É apresenta o relatório, não é apresentar como foi apresentado na Confin, na Contec. Coloca o relatório ali no ponto tal, aonde tem a dúvida. Qual é a minha dúvida na atenção primária? Eu tenho dúvida. Tá? Atenção materno, infantil e juvenil. Como é que está sendo implementada? Entendeu? É isso aí. Isso fluiu bem das outras vezes. Acho que a gente vai ficar discutindo uma coisa que não tem. É votar. Apresenta assim, a gente coloca as dúvidas quando a gente leu nas apresentações. Não é apresentar todo o relatório. E aí a gente foi indo, se não me engano, Raquel, até o ponto que dava naquela... Depois a gente marcava outra plenária quando dava para concluir. Acho que foi isso que a gente fez da outra vez. Mas ia ser exatamente assim, Ilmara.
Tá Na bem. fala do Jaime, Beth, me desculpa, Não. não foi Mas isso. ia ser exatamente assim. Não é, Raquel? Olha só, gente, eu queria só Entendi que vai ser comunicar. assim, só que na fala do Jaime não foi isso que ele disse. Tinha levantado a mão o Alexandre. A Raquel e o Felipe. Ah, Alexandre. Hein? Quem seria a Beth que tá vendo que ele levantou a mão? Alexandre. Não, eu ia dizer, na verdade, complementar assim, ó, que a diferença da forma de ser apresentado interfere pouco, porque a gente vai, se a gente não estudar o relatório e não ler esse relatório em casa, assim como a Ilmara fez, pouco interfere, a gente tem que se apropriar desse documento para conseguir contribuir com essa discussão, né? Então eu acho que apresentar, às vezes, assim, todo ele, como algumas pessoas sugeriram e entenderam, se torna mais moroso e a gente não consegue entender. Então acho que estudar ele e apresentar os pontos como ia ser feito é muito mais produtivo e a gente consegue discutir algo de agrado de todos, assim, que os colegas consigam parar cada rede, explicar as demandas dos usuários. Eu entendo a questão da Ilmara, tá? E acho que realmente foi um erro de não ter passado em plenário isso antes e decidido. Só que foi apresentado, né? Então, apresentado ao conselho já foi. Eu acho que não adianta mudar isso a gente seguir não estudando. O Belletti falou que não foi divulgado, mas a gente recebeu no e-mail, né? Todos os conselheiros receberam. Então, acho que a gente tem que se apropriar desse documento, ler enquanto conselheiro e vir forte para uma reunião tão importante como essa para poder discutir os principais pontos. Né? Acho que assim a gente ganha tempo e ganha discussão, uma discussão realmente de qualidade. Felipe. Pessoal, é assim, ó, eu só vou informar para vocês, tá? A gente está aqui no paralelo, discutindo, inclusive, no nosso grupo da gestão, e com a secretária Roberta, e nós decidimos que hoje a equipe não vai apresentar esse relatório, tá? Eu acho que tem que constar em ata que vai ser agendada uma nova data, um novo dia, a equipe inteira da gestão vai estar aqui disponível. Eu acho que a gente já está 1 hora aqui discutindo, já deveria ter sido discutido antes, que já deveria ter sido acordado, né, seja com a direção do conselho, com os conselheiros, enfim, teve algum problema de processo aí, e acho que, então, a nossa equipe vai se retirar, aí fico eu aqui como representante da secretaria, para que seja feita a votação, e depois, futuramente, então, a equipe da gestão vai ser comunicada aí direitinho da data, de quantas reuniões vão ser necessárias para apresentação, enfim. Tá bem? Mas assim, então, vocês tomaram a decisão, então não tem nem que votar. Só tem que constar na... Não, mas a gente precisa, seu Jair. A gente precisa decidir que forma final o conselho e os conselheiros querem que seja apresentado, porque nós combinamos uma coisa, acordamos, a equipe toda se preparou para estar aqui hoje e estamos há mais de 1 hora discutindo. Exato, então, eu acho que assim... Tem que decidir primeiro, aí a equipe, então, depois vai ser informada. Se quiserem 2 plenárias, serão utilizadas 2 plenárias. Se quiserem que a apresentação seja feita na íntegra, vai ser apresentado na íntegra. Mas tem que ficar, eu acho que claro aqui, constar na ata, o porquê que não está sendo apresentado hoje. Tá bem? Gostaria que continuasse a se manifestar, Ilmara? É o Beth? Sim. Não tem mais ninguém para Não, ninguém. Então tá, então vamos para a votação, então. Tá bem, pessoal? Qual vai ser a forma de apresentação? É isso aí, qual vai ser a forma? Então vai ficar bem claro, vou repetir, ó. Por que eu disse que não precisava de votação? Se a secretaria está tomando a decisão, vai apresentar aqui, nós vamos, só para constar, a apresentação na íntegra, ou esse modelo novo, qual é o modelo novo? De ser discutido só as dúvidas. Tá? Ficou claro, pessoal? Conselheiro? Tá, as pessoas vão ter que escrever ali, ou então, só as dúvidas ou total. Votação. A1 vai ser na íntegra, como era, e a outra seria só os pontos que os conselheiros anotaram. Seria isso, né? Não, A1 total e A2 só os pontos, é isso? Isto. Aí então, pode pessoal, ir por favor. 1, 2, pode votar, pessoal.
Eu coloquei ali no chat ali o pessoal. Isso, uma apresentação na íntegra e 2 somente os pontos de dúvidas. Podem votar no chat, Isso, por perfeito, favor. isso aí, ó. A OAB vota pelo ponto item 2, a votação apenas dos destaques. Rio, também pelas 2. Tá bem. Excel também, ponto 2, somente o... Ok. Por gentileza, Márcio Mota, 1 ou 2, Márcio? A SEG coloca a sua posição, nem todos tiveram... 1 ou 2, ô Márcio, então tu não entendeu, Márcio? Márcio, eu coloquei no grupo da plenária desde o dia 5 de abril, repetidamente, várias vezes. Várias vezes. Repetiu desde o dia 5 de abril, umas 3 ou 4 vezes no grupo da plenária. Sim. Ele já votou. Muita interferência. Colocou a 2 ali, Beth. Já deu para ver que a 2 está tendo unanimidade, né? Tu colocou, mas a gente também tem outros compromissos. Nessa terça-feira, eu não pude participar da Contec, pois eu estava em atividade o dia inteiro por convocação da secretaria. Não, eu entendi, Márcio, mas o RAG, o documento, está no grupo para que vocês avaliem, como falou o Alexandre, desde o dia 5 de abril. Tanto no e-mail de vocês, como no grupo da plenária, para que vocês fossem estudando, se apropriando do RAG, não precisavam participar nem da Contec, nem da Confim, quem não precisava, anotaria as dúvidas, o número do e-mail, do slide, e hoje seriam essas dúvidas. Era essa forma de apresentação, como sempre foi feito, entendeu? É isso aí. Já deu para ver que a 2, né? Exato. Quase unanimidade, né? Quase unanimidade. Então, é isso aí. Então, depois Felipe a gente vai ver levantou a as mão. datas, vai acertar. Felipe levantou a mão. Felipe levantou a mão? Sim. Felipe? Não, só para faltar... Senhores, o que é isso, né? Vamos manter um pouquinho a calma. Perderam a mão? Pelo amor de Deus, né? A gente ficou das 7 da noite até agora para discutir... Botar o que já estava certo. Meu Deus do céu. Tem razão. Um Mas só democracia. Tem razão. Não passou em plenária. Tá? Se fica 1 hora, 2 horas, não é tempo perdido. Controle social não se perde nunca tempo. A gente tem que discutir para que o usuário saia satisfeito e o conselheiro possa levar para a entidade dele o que foi decidido em plenária. Mas, Vilmara, como ia ser a apresentação, como sempre foi feita, exatamente como a Raquel já disse. O Jaime não esclareceu isso no início da plenária. Me desculpa, Jaime, o entendimento foi esse. Tu disseste que é só colocar os pontos que tivessem lido. Tá? Foi só isso que foi colocado. Não foi dito que ia ser ponto por ponto. Era só as dúvidas que a gente tinha no relatório. Foi essa a minha questão. Isso que eu questionei. Tá? Se a direção concordou lá com a secretaria que iria ser assim, não foi colocado em plenária, e nem no grupo. Era para ter colocado no grupo. Pessoal, vai ser como foi nos outros relatórios. Vai ser apresentado na Contec. Tem ali, Mara, rola o grupo, porque eu coloquei 3 ou 4 vezes isso, que seria apresentado metade na Contec, a outra metade na Confim, e a discussão final na plenária. Pode ler o grupo ali agora. Mas o Jaime disse que seria apresentado só os pontos de dúvida dos conselheiros. Aí não eu vou pegar lá nas minhas dúvidas, o outro pega a dúvida que tem. Não, o relatório tem que ser apresentado ponto por ponto e tu tirar a dúvida, como sempre foi. Não foi isso o entendimento que eu tive quando o Jaime na fala dele. Foi por isso que causou todo, pelo menos esse transtorno, não é transtorno. Acho que a gente está aqui para discutir como é um assunto muito sério. Eu não sei porque sempre quando tem que apresentar relatório, há toda essa discussão. É sério, pessoal. A gente está vendo pontos que foi colocado na saúde, que mudou, que não mudou. A gente tem que saber disso aí. A gente tem que ler o relatório, a gente tem que se apropriar como conselheiro do que estão nos apresentando. Olha tudo que está acontecendo na cidade, se a gente não vai se responsabilizar pela nossa saúde, pela saúde dos usuários que a gente está aqui representando. Eu, como pelos trabalhadores de saúde,
Então, o que a gente está fazendo nesse conselho? O relatório foi enviado 15 dias antes. Acho que Eu todo li mundo todo o deve ter relatório, lido. Felipe, não te preocupa, eu estou com todo ele lido e todo pontuado. Eu só não tive tempo de fazer a parte da finança. Só isso, Felipe, que eu não tive tempo de fazer. Mas Gente. assim, ó, a fala do Jaime é que confundiu tudo. Foi isso que causou todo o problema. Se tivesse dito, olha, pessoal, vou começar a apresentar o relatório e cada ponto que vocês tiverem, em cada que foi apresentado, vocês vão falando. Não, ele disse, vocês agora vão colocando as dúvidas que tiveram no relatório quando ele. Para um pouquinho. A fala é que foi errada. Vocês me desculpem, a fala do Jaime, infelizmente, Jaime, tu pecou na fala. Tá bem? Desculpa, mas eu realmente saio do sério porque é uma coisa muito séria que a gente está lidando. É um relatório anual de gestão na saúde. É coisa séria, nós não podemos estar brincando com isso. Eu tenho vários pontos que eu anotei aqui, várias coisas que eu quero saber onde é que acontece, que está no relatório que está acontecendo. Isso a gente tem que saber. É só por isso. Se eu causei todo esse transtorno, você me desculpe. Mas eu não tenho esse conselho para levar e fazer de conta. Você sabe bem que eu nunca tive. Não, deu? Falou, Ilmara. Não, Ilmara, não causou transtorno, é que tu, como eu vou dizer assim, nós gostaria do conselho que todos os outros conselheiros lesse como tu lê os relatórios. A gente sabe as atribuições de todo mundo, mas nem todos leem igual a você, igual a mim, assim, ler realmente. O seu Vilmar também teve pontos ali que eles já tinham passado, ele não conseguiu nem falar. É isso, o seu Vilmar também lê os relatórios e também pontua. Então, acho que a gente tem que respeitar as pessoas que realmente estão interessadas pela saúde. É bem, é isso aí. Tá, deixa eu só, eu acho que vamos nos acalmar, no final tudo vai dar certo, como sempre. Já deu certo. Mas assim, vamos só deixar claro para eu poder passar lá para a equipe certinho e não ficar dúvida, tá? Então, foi acordado aqui que vai ser o número 2, que foi aprovado, que é o quê? Que é a gente fazer a discussão dos pontos principais. Como é que vai acontecer? Nós vamos chegar aqui, o Samuel vai colocar a apresentação ali na tela, vai ter a primeira parte, que é da atenção primária, e aí, ok, a gente vai abrir o espaço para a gente discutir a atenção primária, aí fiquem abertos para os conselheiros perguntarem o que quiserem do indicador e tal. É isso, né? Seria isso? Eu acho que tem que ser assim, né, Raquel? Tá, aí Quem vai depois que responder da tiver... atenção primária vai tirar todas as dúvidas que a gente tiver sobre a atenção primária. É isso. Aí vai indo, ó. Exatamente. A Ilmara tem uma dúvida no slide 10. Beleza. No ponto tal, no número tal. No ponto tal, no a gente número sempre tal. fez. Isso, tá. E depois passamos para outra rede ou a outra diretoria, assim vai. A gente só depois tem que saber se a gente vai utilizar uma plenária, 2 plenárias, se de repente vai seguir a sugestão ali do Belete, quando vê a gente divide em 2 plenárias, eu não sei, aí depende, a outra vez a gente conseguiu apresentar em uma, ou a gente reserva uma para isso, e aí vai ver no final se vai ser necessário uma segunda para discussão. Eu até sugiro que já decidam isso agora, Raquel. Pois é, eu acho que seria legal. Já fica decidido. Acho que seria legal. Olha, a minha sugestão não tem como apresentar em uma plenária, né? Eu acho difícil também. Então, de repente, a gente já... 2 plenárias, vai ter que ser talvez uma extraordinária e uma ordinária, não é? E aí eu gostei bastante da sugestão ali do Belete, de dividir, eu acho que fica bem para a equipe, porque daí vai vir um bloco... para não chamar todo mundo, né? Pode ser. Acho que seria interessante, não fica tão... No mínimo, eu digo no mínimo, porque no tempo do Belete não tinha as redes como são bem... não estou dizendo que antes não era, são 7 redes, antes não tinha isso. Estava tudo dentro da vigilância, né? Dentro da atenção primária, hoje não. Hoje é bem separado, são 7 redes, naquele tempo não tinha, isso que nós temos que avaliar, por isso que eu disse mínima 2 plenárias. Beth, aí Sim, depois, ficamos em 2 dias, então, é isso? 2 dias, com certeza. E aí a gente acerta as datas, pode ser? E aí, amanhã, depois, o Sérgio vai estar aqui,
Tá bem, ô, Porque tem Raquel? um feriado agora no dia 1º, né? Bem na quarta-feira. Mas aí pode ser isso, pessoal? 2 dias? E bota no grupo os dias? Bota no grupo, eu acho que seria isso aí. Amanhã a gente discute mais aí, conversamos aí com a secretaria, a Raquel, e acertamos isso aí, né? Quais Encerra, as redes, quais aí os... comunica os dias certinho. 2 dias, então. 2 dias é certo. Aí, né, tá, Beth? Aí amanhã a gente Certo. vê assim, quais dias Se conversamos por com a acaso, Raquel. se por acaso a gente vencer a pauta na primeira, ok, fica Sim, não, a outra para outras pautas. outras pautas, perfeitamente, Tá tá bem? bom? Então tá, aguardo Então tá, então a pessoal. comunicação. Um abraço. A Não sei, parte, gente. desculpe, né? Eu confesso para vocês, tenho que dizer isso, até eu fui pego de surpresa, essa decisão dessa nova metodologia, por isso que eu coloquei, confesso para vocês, fui pego de surpresa. A Não, princípio... seu Jaime, nós acordamos, seu Jaime. Foi combinado mas isso. eu fui pego, como eu disse, ó, democraticamente, talvez vocês não tenham visto, eu digo assim, olha, gente, isso aí tem que ser melhor avaliado. Mas tudo bem, aconteceu, na democracia, assim, tu não vai sempre sair vitorioso. Em 5, 3, já deu vitória de quem votou nos seus. Os 2 têm que ficar quieto, né? Ficar quieto não, tem que se aceitar o outro. A maioria. Tá bem? A maioria. Pessoal, Aí o Mara levantou a mão. valeu, desculpe pelas discussões, mas valeu a pena, como a Ilmara falou, controle social é isso aí, aquilo que eu reforço quando a Ilmara colocou, que a saúde em Pelotas não está aquém do que nós gostaríamos, não vou dizer que ela não está boa, está muito aquém daquilo que o controle social gostaria que fosse. Tá bem, pessoal? Muito obrigado. A Ilmara levantou a mão, Jaime. Pode falar, Ilmara. Assim, ó, eu lembro que um relatório que a gente fez, que a gente discutiu, que ficou ótimo, eu não lembro se foi o anterior a esse, do ano passado, 2022, não lembro. O que a gente fez? A gente ficou para estudar o relatório e pontuar atenção primária, todas as atenções, e no dia da apresentação, colocar o relatório assim, ó, agora, atenção primária. Qual a dúvida que se tem na atenção primária? E aí todos nós lemos o relatório, que a gente teve que ler o relatório, como eu sempre leio. Anotamos, olha, eu tenho dúvida em tal lugar, assim, assim. E aí, liga lá. Aquilo ali. Tá? Mas é exatamente isso, Ilmara. Não. Pois é. Só que assim, ó. Então não, por que 2 plenárias? Segue os pontos, quando não dá, marca a outra data. Porque não tem por que separar, entendeu? Fazer 2, 3 plenárias. Se vai ser por ponto, quem tem... Eu marquei todos os pontos da atenção primária. A atenção primária vai me responder, vai tirar as dúvidas da atenção primária. Aí eu tenho 2, 3 pontos. Eu posso ter mais numa, outro conselheiro pode ter mais noutra. E é assim que a gente fez. E se conseguiu, como a Raquel bem lembrou, Felipe, uma disse plenária ela lá, todo o relatório. Esse microfone, Jaime. É só uma sugestão, gente, tá? Eu vou fazer, porque eu já li, eu já tenho meus pontos aqui, mas é uma sugestão do pessoal já se programar e ir marcando os pontos dentro do que tem a dúvida e quer perguntar, que eu acho que vai bem mais rápido e a coisa vai andar bem melhor, bem mais rápido na plenária. Eu concordo com a Ilmar. Acho que é mais rápido e mais... É como da outra vez. É que a ideia, eu acho que a ideia de deixar as 2 plenárias é para garantir, mas... Porque o assunto é extenso e dá bastante polêmica, é por isso. Dá bastante polêmica, né? Às vezes a gente... Tem mais alguém? Não, de mão levantada não. Tá, pessoal. Valeu a pena o bate-papo, a gente mudar uma metodologia. Eu, há pouco, como o Alexandre falou, estava na Católica e disse, ó, a gente quer resultado diferente, não é fazendo as mesmas coisas que a gente vai mudar um resultado, tem que mudar. Não, vamos discutir, vamos debater. A democracia é isso aí. Valeu, pessoal, até a próxima plenária, que a Beth aqui vai dizer... No grupo ali, amanhã eu te digo, Raquel, combinar com o César e ver o que
Fica melhor aqui. Exatamente isso. Tá Tá bem. bem, pessoal? Muito obrigado. São 20h16, né? Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite.